Pronto. Então, começamos a nossa live, né? Eu dei o título de Dissecando o Edital, e nós estamos fazendo esse momento síncrono, né? Com a presença dos que já chegaram, e os demais vão assistir offline, e tem a plataforma para a gente poder estar interagindo também, trocando dúvidas. Vocês até estão usando pouco a plataforma para tirar dúvidas, tá? Podem usar mais. A gente tem um pessoal do suporte para dar esse apoio para vocês, e o formato do trabalho que a gente propôs é imprescindível a participação, tá? Porque a gente traz um formato de preparatório um pouco diferente, que vai mais da orientação e trabalhar com blocos de conteúdo do que trabalhar aula a aula de cada item do edital, porque isso, em termos práticos, não funciona bem, embora para o pessoal que trabalha em larga escala, eles pegam um pacote de aulas e coloca lá, e você se vira, e não tem a especificidade do concurso. Tá certo? Então, o nosso modelo de negócio é um pouco diferente, e tem o objetivo de tornar acessível e de favorecer nesse concurso tão concorrido e também emblemático, né? De cara, assim, já vou dizendo, é o concurso mais difícil que já teve para a educação de Pernambuco, para a rede estadual. Dos concursos de prefeitura que eu vi, também esse é o melhor elaborado, tanto em termos de formato, de estrutura e tal, e isso não amedronta. Não é para amedrontar o concorrente, é para animar quem está bem preparado e quem está se preparando. Porque você pode ter confiança que das pessoas que estarão participando, uma quantidade bem pequena vai conseguir chegar para disputar de verdade. Isso acontece em todo concurso. Só que nesse tem o agravante. Pegou o áudio aqui do suporte, do backstage. Tem um agravante, que é a dificuldade intrínseca desse concurso. Então, vamos lá para a mentoria Dissecando o Edital. Primeiro, explicar qual a ideia da mentoria, o que a gente pensou com isso. Porque o nosso curso ele tem o objetivo de discutir, antes de entrar na aula pura e simplesmente, de apresentar para vocês orientação sobre como estudar. Isso não é uma grande novidade, é claro, mas a nossa contribuição é no sentido de preparar o candidato, né, o nosso aluno, para que ele tenha o melhor desempenho possível nesse concurso e nos próximos. Que isso fique, esse conteúdo que fica com vocês por um ano, disponível na plataforma, né? Pode fazer plano renovável e tal, mas isso é uma coisa que está muito longe para frente. A gente está entrando no mercado digital agora, mas a gente já está no mercado de educação há bastante tempo, né? Trabalhando no setor privado e no público, né? E na rede em questão, na rede avaliada. Isso faz uma diferença grande, por quê? Porque quando a gente trata de mentoria, algumas coisas que quem está de fora, ou quem é da rede privada, quem está fora do ensino da educação básica, né? Tá trabalhando em outra realidade, tem algumas coisas, algumas informações que dificultam você ter clareza do que vai cair, de como cai na prova, quais serão as prioridades da rede, e o nosso conhecimento de campo vai ajudar muito vocês nisso, aí eu tenho certeza. Só para vocês terem ideia de tudo que a gente projetou em relação a cenários, por exemplo, do cenário do que ia cair no edital de professor em relação à rede, a gente acertou quase tudo. Tá? Alguns itens específicos a gente ficou na dúvida se ia entrar ou não, e a gente montou o curso, começou a gravar a aula antes de sair o edital, tá? E gravamos as aulas específicas para o concurso. Por isso que tem algumas janelas que a gente está estava aguardando, não do professor, né, e de analista. A gente estava aguardando sair para poder definir e produzir um trabalho específico, na ideia de otimizar tempo. Você tem pouco tempo e precisa ter o mais próximo possível da realidade do que vai cair e como vai cair na temida Sebrasp. Então, a ideia da mentoria é de dar esse suporte, de alinhar a expectativa com vocês. Diferente da lógica convencional do cursinho, ele quer que você esteja comprando o curso a ele, de todos os concursos que tiverem. A nossa proposta é lhes dar uma base em termos de estudo da área pedagógica, e a gente ampliou para fornecer material
selecionar material de qualidade para as áreas que a gente não vai dar aula, tá? E oferecer para vocês, professores. Então, o pacote do nosso curso, que só o material que tem no Drive já valeria o valor, né? Fazendo um merchan aqui de justificativa, a gente inclui a mentoria dentro desse pacote de como utilizar isso para otimizar seus estudos. Então, por isso, a gente tem essa contribuição para vocês. Fora do pacote só fica o conteúdo específico da tua área de conhecimento, que aí realmente seria uma coisa muito distante para a gente buscar material, ficar em um volume muito grande de material sem aula, mas os demais a gente está colocando isso para vocês de forma estruturada. Então vamos lá para dissecar o edital. Gente, o edital de uma prova bem elaborada, ele deve ser visto, mas com riqueza de detalhes. Eu falei na live aberta que o edital é a Bíblia do concurseiro. A segunda, né? Porque a primeira tem que manter. Se tu é cristão, né? Como a maioria dos brasileiros, manter ali a fé, foco, força e fé, né? Para a gente perseverar no nosso objetivo e conseguir a nossa aprovação. Então, a segunda Bíblia do concurseiro é o edital, é você entender ali cada manha, e a ideia da mentoria dissecando o edital é para tirar alguma dúvida do candidato, fazer uma exposição mais detalhada do que a gente fez ali pelo Instagram, com o material de apoio, que no Instagram não tem como fazer, e com o tempo livre, para a gente trocar ideia e esgotar o assunto e deixar ele disponível para vocês interagirem online ou offline, tá? Então vamos lá seguindo. Primeiro, a relevância histórica do concurso. É um concurso grande, é um concurso num cenário em que um ciclo importante de professores, meus colegas ali, eu comecei a trabalhar na rede estadual como professor em 2008. Muitos colegas com que eu entrei, assim, uns 10, 15 das escolas ou mais, assim, aposentaram. Por que isso? Porque é um ciclo, né? Cada leva de concurso entra uma galera, a turma pré-88 aposentou a maioria, e as primeiras gerações de concursados, eles estão encerrando aí a sua trajetória. Então, teve uma saída grande de profissionais, e esse concurso é um dos que vem para repor essa demanda. Não com uma carga muito grande, tem 2.900, mas a lacuna era da ordem de 4.000 há 2 anos atrás, né? Num evento que estávamos com a presença do secretário, ele falou disso, né? Desse ciclo de aposentadorias e tal. Então, é um concurso grande e que você tem uma previsão muito longa para ter um próximo. Por quê? Porque a demanda de professor está diminuindo. A própria demografia, a quantidade de alunos em escolas de nível médio, ela é menor, a não ser que haja uma mudança radical na política educacional, no sentido de criar mais escolas, de ampliar a cobertura de escolas de ensino fundamental atendidas pela rede. Aí sim teria uma demanda, mas dentro da realidade que a gente está, a gente tem um cenário de ampliação de jornada, tá? E isso demanda um pouco mais de professores, mas não para ter grande volume de entrada. Então, essa é a melhor oportunidade dos próximos aí, eu vou botar 10 anos por baixo para vocês poderem para vocês poderem entrar na rede estadual, né? Aposentar. Eu estou muito longe de aposentar também. Minha geração 2008 vai demorar um bocado. Então, é um concurso histórico. Ele é grande, ele é bem elaborado, ele vem num cenário em que está acontecendo uma valorização substancial da rede, que aumenta o atrativo e a busca por essa vaga, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui dos valores, que é uma coisa importante da gente lembrar, né? Além da estabilidade, que já é um ganho importante, bem importante nesse tempo que a gente vive, né? Ter um valor que você diga ali vai ser a minha âncora, né? Às vezes a pessoa tem 2 concursos ali que derretendo não dá um, né? Como se diz no popular aqui em Pernambuco. E você ter e ficar com a vida organizada. A realidade da rede é de expansão muito grande da cobertura de educação integral. Então, o professor que entra para a rede estadual, ele entra já para um cenário de progressão para a dedicação exclusiva. Então, isso é uma coisa importante de se considerar, tá?
Então, vocês estão num cenário que vai estar sendo pago agora, em junho, um aumento linear de 35% na remuneração, a equiparação do piso para todos, inclusive os contratados. Né? O contratado hoje na rede ele está recebendo bruto 4 mil e alguma coisa. Tá? Eles estão com 3.900 do piso que já estão recebendo, mais, mais auxílio alimentação e os R$ 50 para pagar um plano de dados para o uso de internet, enfim, cotidianamente. O professor efetivo, 200 horas, pode chegar a R$ 7.000, se ele conseguir ser lotado numa escola integral ou numa ETE. Pois é, Vinícius, vamos conseguir efetivar, né? Tá em torno disso o bruto para 200 horas. E aí, gente, o contratado agora está conseguindo ser contemplado uma coisa muito boa, que é uma justiça histórica, né? Que é você colocar, dar o equipamento que é dado ao efetivo, dar ao contratado também, nem que seja em regime de comodato. Foi um grande avanço, né, do governo atual, no sentido de qualificar e dar ambiente de trabalho. Então, além daquele ambiente que você tem o seu vínculo, você sentir uma progressão da rede, um investimento em tecnologia, em suporte e tal. Então, a gente está numa rede que está em ascensão de valorização e de estruturação de condição de trabalho. E já há algum tempo, a rede estadual ela tem essa característica de quem trabalha na rede estadual, ele ganha uma bagagem que ele consegue trabalhar em quase qualquer outro lugar. Não vou generalizar assim, para não dizer que estou, né, jogando muito confete, mas a logística de trabalho, de gestão, de tal, eu tive essa experiência agora há pouco como secretário de Educação, né, saí como professor e analista para trabalhar, então, com a experiência de gestão pública, de trabalhar voltado com resultado, com educação integral. Então, os desafios agora de novo ensino médio. Quem trabalha numa escola de referência, ele não vai sentir quase nada de grande novidade, entendeu? A parte de tecnologia, que é algo que está progredindo também, de sala Google, turma Google, desde do período da pandemia, isso foi generalizado, ainda que tenha dificuldade de funcionamento. Então, é uma excelente oportunidade e talvez por isso que venha com esse acréscimo de dificuldade, tá? E aí eu destaco, né, falando aqui do ponto do nível da banca, essa dificuldade. Eu colocando a primeira grande característica sobre nível de dificuldade, eu destacaria para vocês. A questão da banca é que a Sebrasp é a maior banca do Brasil, tá? Pode ter divergência, mas você vai pegar aí entre os especialistas, via de regra, eles vão dizer na mesma direção. Então, se você está fazendo um concurso, você vai ver lá os concursos que eles fazem, concurso jurídico de nível de ministério, que é uma concorrência absurda. Esse monte de filtros que eles têm, os critérios de eliminação, é justamente para, no final, ele afunilar. A metodologia de concurso é para isso, é para afunilar e deixar lá, se tem uma vaga e tem 1.000 candidatos, tem que chegar a uma situação que tem ali estourando 10 pessoas disputando aquela vaga e 5 ali no critério de desempate no máximo. Já é uma hipótese bem grande, um critério de desempate entre 5 pessoas. Então, é esse o cenário. Tá? Então, eu vejo meus colegas no dia a dia, né, ressaltando, a gente é chão de escola, que já acompanhou, quem chegou já há um tempo sabe, tá? A gente trabalha no meio da educação da rede estadual já há 12 anos, fazer 13. E aí, você tem que ter essa clareza. Tem muita gente com medo. Ai, essa prova, porque eu fiz lá em Alagoas, eu me dei mal e tal. Olha, você só vai se dar mal de novo se você não entender por que se deu mal no de Alagoas e não se preparar à altura. É muito simples, gente. Quem for fazer a prova da Sebrasp sem se preparar específico para ela, sem entender, primeiro, a parte das tuas lacunas, tá? Das lacunas formativas. Se eu fosse fazer esse concurso, eu ia ter que estudar muito mais o quê? O que eu sei menos. Então, faz muito tempo que eu paro para estudar a língua portuguesa, por exemplo. Eu sou um usuário da língua portuguesa. Eu escrevo, você produz e tal, mas eu teria que estudar para isso, tá?
alguém que é de exatas, que não tem uma prática, isso não generaliza. Você pode ter o cara que é de matemática, que é um senhor escritor, por exemplo, é um poeta. Mas, via de regra, a formação nas ciências exatas, tá? E também de natureza, pode ser que demanda menos trabalho de apresentação, de formulação, de texto, pela natureza da ciência. Então, vai ter uma demanda maior para a parte de produção textual, da prova discursiva, tá? E eu vou falar, tem um detalhe importante aí sobre prova discursiva. Então, você precisa se preparar diante do teu cenário e diante do cenário do que a prova oferece. E eu garanto, o nosso estudante, tendo clareza, explorando o material que a gente está colocando, você vai chegar muito bem para competir no dia da prova, tá? Para competir. E eu vou explicar para vocês sobre esses critérios de eliminação. A Sebrasp tem critério detalhado para eliminar se você errar um ponto ali na inscrição, tá? O rigor para você comprovar que é um CTD, por exemplo, são várias páginas do edital, só para tratar desses casos específicos com rigor de detalhe. Então, é uma prova, um edital, né, muito, muito bem amarrado, muito bem elaborado e feito por uma banca que é acostumada a trabalhar com concorrências de nível nacional, tá? Então, vamos lá. Eu destaquei alguns pontos nessa tal dissecação, como eu falei para vocês, tá? Eu não vou botar a tela cheia aqui para não dar problema, gente. Fica por aí mesmo. Eu vou mandar esse material no grupo. Inclusive, o nosso suporte mandou material para alguns colegas para aceitar o convite para participar do nosso grupo de WhatsApp. Tá? A gente viu que só pela plataforma pouca gente está interagindo, está botando texto, está, né, fazendo pergunta. Então a gente criou o grupo do WhatsApp para ter um canal de comunicação mais próximo, tá? Porque o compromisso nosso de professores e de equipe é dar suporte direto para você na comunidade, que você vai falar ali mais ninguém. Então, quando a gente entra no aplicativo, a gente entra com atenção total para vocês, diferente do WhatsApp. O WhatsApp, você sabe, né? O WhatsApp é aquela Babel, né? Aquela bagunça, né? De escola. A última vez que eu contei, eu tinha 60 grupos de WhatsApp, fora contato de pai, aluno e não sei o quê. Então você entra ali, dá outro link, dá aquele bip. O meu nem bip faz para não endoidar o meu juízo. Então ele não faz barulho nenhum, mas você acaba desfocando. Então por isso que a gente prioriza o uso da ferramenta ao uso do WhatsApp. Mas criamos esse caminho para facilitar. Nossa finalidade é chegar até vocês, então a gente vai usar o melhor caminho, tá certo? Você pode também usar o chat aí, Vinícius, o pessoal, pode usar o chat para ir fazendo interação. Eu abri a aba do chat aqui, que fica mais fácil, já está autorizado para todos utilizarem. Então vamos lá. Seguindo, perfil profissional. Eu estava falando para vocês a importância de ter esse olhar nosso de quem está na rede, e não só como professor, né? A gente está como professor, mas em exercício de gestão. Gleidson, desde 2012 que Gleidson está em gestão, como gestor, depois como coordenador, depois assistente de gestão em escola integral. E eu entrei em 2017 como gestor, fui para a Secretaria de Educação e agora voltei a assumir o assistente de gestão, que é o cargo equiparado ao vice, que é o gestor que tem uma finalidade mais pedagógica. E então, nesse período, quando a gente olha o perfil profissional que a rede traça no edital, diante do conhecimento e da vivência de políticas, a gente tem uma noção do perfil prático. E dentro desse perfil prático, você pode olhar, tem uma entrevista com o presidente da Sebrasp, a gente pesquisou em detalhes isso. Quando a rede que contrata, a instituição que contrata a banca, ela estabelece o tipo de profissional que ela quer. A banca monta uma prova pensando nesse tipo de profissional. E aí eu vou dizer para vocês qual é o professor que a rede estadual de Pernambuco quer nos seus quadros, tá? Olhando o edital, para mim isso fica muito claro. Qual é o professor que a rede estadual quer, tá? Vinícius está aqui com a gente, ele é contratado, ele já sabe, já tem noção. Pelo quê? Pelo que você é demandado, pelo perfil que lhe é cobrado numa formação, pelo que você é demandado, por exemplo, de aprender a utilizar a ferramenta Google, para aprender a utilizar o Meet para dar aula,
para aprender a fazer um trabalho alicerçado em evidência, em entrega, em resultado. Então, o professor, e aí já dizendo de forma mais taxativa, o professor que a Rede Estadual de Pernambuco quer e que vai se expressar na prova da Sebrasp é um professor que não seja aquele agente do domínio do conteúdo. Porque esse perfil de professor ele está obsoleto. Embora todo mundo foi treinado para isso, eu digo sempre, ninguém foi treinado para o que passou a ser cobrado de uns anos para cá. Tá? Ninguém foi treinado para isso. Isso é uma peculiaridade da evolução histórica também. A tecnologia, a área de educação e tecnologia, são duas das áreas que há mudanças mais intensas. Só que o que é que acontece? Na estrutura brasileira, a evolução na dinâmica de funcionamento da escola e do processo formativo do profissional da educação, ele não acompanha o ritmo da evolução social. E a implementação, via de regra, muitas vezes é muito pontual, é muito de. Cada governo inventa a sua moda, tá? Mas em Pernambuco você tem um ciclo de política educacional que está na Constituição. Então, o que você aprende aqui, o que você trabalha no dia a dia da rede, é um anteparo muito importante. Então, para Vinícius, que já está como contratado, ele já tem uma bagagem, já tem coisa que ele já ouviu em reunião, tem coisa de gestão que ele vai ver nos estudos, mas pode ser que uma questão você caia de um jeito e você acerte, não porque estudou sobre ela, porque você já vivenciou. Quando falar de resultado, de meta, de alinhamento de gestão, pactuação de metas, essa linguagem que é algo cotidiano dentro da rede estadual. Oi? Não, tá aberto. Tá não? Mas é porque eu projetei a tela, falando aqui com suporte. Bom, seguindo aqui. Então, o perfil que se quer é de um profissional que seja capaz de lidar com gerenciamento de projetos, que lide com as dinâmicas do novo ensino médio, com esses temas de eletiva, de projeto de vida, de corporeidade, de, enfim, tecnologias e suas aplicações. Então, vai cair dentro dessa linha. A mudança que a gente teve agora não é uma mudança trivial, não é mais modinha de governo. A BNCC é algo que foi criado para ser base para todo mundo. Todo mundo, município, escambau, todo mundo. Tá? Os livros didáticos, os livros para a rede privada vão vir estruturados dentro desse patamar. Então, essa linguagem é algo que todo profissional precisa ter. Tá? Por isso, a parte da competitividade nesse ponto vai fazer muita diferença. Então, vamos lá. Indo pelo edital. Ele destaca, primeiro, você vai dar aula, você pode ir com aquela mentalidade de professor de ensino médio e tal. As vagas não são só para professor de ensino médio, tá? O professor que faz a seleção, ele faz para trabalhar na rede estadual de Pernambuco, embora a rede seja majoritariamente de ensino médio, você também vai poder atuar em ensino fundamental, médio. Deu uma notificação aqui, deu um susto. Fundamental, médio, EJA e educação especial. No caso aqui, educação especial, não é ser professor de educação especial, é que você vai ter alunos, né, estudantes, que são os estudantes especiais. E você precisa ter um conhecimento da causa. Então, é o tipo de coisa que, em outros concursos, cairia como uma pergunta trivial, aí o pacote para ser professor vai aumentando as demandas. Então, eu sintetizei aqui uma série de coisas que ele vai falando. Do professor ter conhecimento de planejamento, gestão, avaliação, currículo e formação continuada. Tanto a autoformação, que é a capacidade de você
está em formação ao longo da vida, que é um termo técnico utilizado, né? Você está em constante atualização, quanto à capacidade de compartilhar, porque nas escolas de ensino médio, principalmente nas escolas semi-integrais, os momentos integrais, o momento de estudo é algo que está lá na tua rotina, delimitado. No regular é mais difícil ter de forma consistente por causa das agendas dos professores e tal, dos vínculos, é um negócio complicado, é um troço complicado de compactar e garantir toda semana ter aquele momento. Mas a realidade do professor sentar, estudar junto, planejar intervenções didáticas juntos, planejar culminância de eletivas, essa coisa toda, é algo que é rotineiro na rede estadual. Então, aquele professor que trabalha isolado só com a realidade dele é também uma dinâmica obsoleta na realidade do ensino médio. Não que não tenha, repetindo, pensando para frente, se eu vou contratar um profissional, eu vou contratar um profissional que já tem uma inclinação para a área do que vai ser a realidade hegemônica daqui para frente. Já é uma realidade pontual. Pernambuco, em termos de reforma do ensino médio, está muito à frente. Muitos elementos da reforma do ensino médio foram baseados em experiências como a de Pernambuco. Tá? Não sei se vocês sabem, eu acompanhei muito de perto essa formulação de políticas, que é a minha especialidade aí na área de formação no mestrado de política educacional, e isso é fato, tá? Então, esse conhecimento também de projetos, programas e políticas educacionais. Então, aquele professor que é alheio ao conhecimento de como funciona uma gestão, como funciona a política educacional, como que ele participa e interage para aquilo ali dar certo, é algo também que já está fora de moda, está caindo para a obsolescência. A utilização de equipamentos de laboratórios e salas ambiente. Aí eu coloquei entre aspas, interação entre tecnologia e didática. Note que no edital está falando ali claramente de ferramenta Google, que é uma coisa que já está no nosso cotidiano de professores, tá? Já está aqui consolidado, está no dia a dia. Então, você vai perceber que o que está se cobrando para quem está no dia a dia espelha algo do que você vem vivendo, tá certo? Para quem está fora, você precisa aprender, né, mais desse conteúdo específico que a gente está colocando. No módulo gestão, por exemplo, tem conteúdo que é específico da rede para vocês estudarem e conhecer esses termos pela própria rede falando. É uma coisa que nenhuma banca, de nenhum curso preparatório que é de fora vai ter esse nível de informação que a gente tem. E isso vai ajudar muito vocês em características que são específicas, coisa da realidade cotidiana, que vai te dar algumas questões que podem ser decisivas para o teu sucesso. E eu vou destacar isso para vocês. A etapa de prova objetiva, ela vai ser pesadamente a decisão de quem continua e quem cai fora no concurso. Vai ser um filtro assim já muito pesado. Os 90% que não competem, como eu falei, eles já rodam aí certamente nessa primeira leva da prova, tanto pelos filtros quanto pelo critério da prova discursiva, mas isso é um papo mais para frente. Vamos deixar o suspense. Deixa eu só baixar aqui o volume de notificação para não ficar atrapalhando enquanto eu falo. Bom, então, seguindo aqui, gente. Alto-falantes. Não, vamos seguir. Tá? Bom, falei do perfil de profissional para vocês já irem sentindo. O que é que isso importa, Ítalo? Importa porque as questões, elas vão apontar para um perfil de profissional que a rede contrata a banca para demandar, tá certo? Então você vai ter questão de tecnologia, de informática, por quê? Porque hoje não se trabalha sem. Pós-pandemia, o professor que não trabalha nada com informática, ele vai sofrer muito para se adaptar numa realidade de ensino médio de hoje. Então, o cara que já está na rede, a rede tem que dar conta, né, e está trabalhando para isso, para que a gente vá se adequando. Mas quem está chegando, na lógica do contratante, já tem que vir com a base. Já que eu vou selecionar, eu boto no pacote que o camarada tem, é isso aí.
Pode passar sem isso? Pode. Agora, quem tiver esse elemento a mais, vocês vão ver que cinco questõezinhas que você consiga a mais do que a média das pessoas pode ser decisivo. Uma pode ser, mas no caso do critério aqui, os cortes de eliminação são muito severos. Então, você pode ter a sua expectativa cerceada por um detalhe, por uma questão dentro desse assunto de sala Google, ou de informática, de uma linguagem que você não vem trabalhando e que vai cair. Então, vamos lá. Requisito de formação. Muita gente perguntou, tá? Eu não vou ler a pergunta aqui, que eu eu já estou com a tela espelhada aqui para não atrapalhar, mas perguntou sobre a questão dessa habilitação. Então, alguém disse assim: eu tenho uma licenciatura que considerou não sei como e tal. O edital, aí é edital. O edital, ele abre uma especificidade de algumas áreas. E que áreas são essas? São as áreas que têm o curso de bacharelado e de licenciado, o que é uma realidade muito típica de universidades e de faculdades grandes, de centro acadêmico e de polos de formação. Nas faculdades menores de interior, raramente você vai ter o bacharel em biologia, você não vai ter, tá? Mas o concurso abre, foi uma legislação recente, se eu não me engano, foi no período do Temer, e na reforma do ensino médio vai consagrar isso do bacharel licenciado, tá? E ele usa o termo específico, Programa Especial de Licenciatura, que é a pessoa que tem bacharel em química, ele é químico industrial, químico de laboratório mesmo, ele paga as cadeiras da licenciatura de química, as cadeiras pedagógicas de ensino e de didática, enfim, e ele se torna bacharel licenciado. Esse pessoal vai poder concorrer. Em que áreas? Está aqui o destaque: biologia, filosofia, física, química e matemática, tá? Por que isso foi feito? Por causa da escassez de professores nessas áreas, tá? E não só por isso, teve uma demanda em relação a pessoal, porque se você olhar, as vagas que sobram em concurso vão ser muito essas daí. De outras sobram também, mas são muitos dessas áreas. Tá? Então, de todas as áreas que são disponíveis, tem para todas as áreas, tá? Inclusive artes, que às vezes não colocam vaga, mas tem uma especificidade aqui de matemática. Tá? Então, eles colocam para essas áreas que você vai ter o bacharel licenciado, que ele vai poder também ter outras áreas de formação. Tá? E aqui, exceção em matemática. Qual é a exceção? Além do bacharel licenciado, então, o engenheiro, o cara que tem engenharia florestal, ele pode fazer uma licenciatura se o curso dele tem uma área base de matemática, que é o notório saber. O cara estudou muita matemática pela área dele. Ele tendo as áreas de algo que seja considerado programa especial de licenciatura e que tenha a chancela do MEC, se não tiver, não rola, tá? Ele vai poder disputar. E no caso de matemática, mais ainda. Além do pessoal dos bacharéis licenciados, o licenciado que tiver habilitação, isso aí é no curso dele, ele tem que ter as cadeiras, aí o Vinícius pode botar no chat qual é a área de formação dele, né? Quem mais estiver chegando aí, pode ir colocando para ir se localizando nisso, se tiver alguma dúvida. A licenciatura, o cara que fez física e que ele tem habilitação, isso é muito comum. Aqui tem um professor de biologia que dá aula de tudo, porque o programa de biologia, até pouco tempo, ele tinha habilitação para física, química e matemática. Pronto. Vinícius é das letras. Pronto, ninguém vai concorrer com você, além do pessoal da sua licenciatura. Tá? No caso de matemática, vai ter essa demanda aí, tá? Adicional. Aliás, matemática vai ter, além do bacharel licenciado, os licenciados com habilitação em matemática. E aí, onde é que vê isso? Vai ver isso no detalhamento da tua formação, tá? No diploma, no certificado, que tem que especificar isso. Né? Licenciado em física com habilitação para isso, tá?
é o critério técnico fundamental. Então, tá procurando o ponteiro do mouse. Vamos lá. Remuneração, vamos falar de coisa boa, vamos falar do dinheiro, né? Do pagamento e tal. E eu já dei spoiler dessa área aqui para vocês, tá? A ideia inicial que a gente botou lá na propaganda, tá? Vocês não estão vendo a minha cara de animação, mas assim, eu vou receber isso agora em junho, tá? Então estou bastante animado, estou já tirando aqui a tela para vocês verem a minha alegria, tá certo? De também estar trabalhando para que vocês venham ser meus colegas. O professor de 200 horas vai ganhar 3.900 inicial, isso sem incluir a pós, tá? Eu não sei se vão mexer nisso, mas até então você passa a receber como especialização após o cumprimento dos 3 anos do probatório. É um negócio complicado, né? Mas é o que está na lei, já é uma lei antiga, não foi atualizada e tal, e é a realidade da rede. Então, você vai ter, além disso, se você tem especialização ou mestrado, você vai passar a ganhar esse adicional. Mas o salário inicial que você entra aqui, eu fiz alguns cenários, você vai ter esse 3.900, com esses complementos, que aqui o de alimentação vai para uns R$ 300 aí. Eu não sei se eu calculei com 256 ou com 300, mas é até um pouquinho mais, porque eu não lembro do que está programado aqui do reajuste. Mas vai ter esse valor e do Educação Conectada, que vocês vão estar recebendo também quando forem meus colegas aqui da rede estadual. E aí, o bruto inicial é 4.650, é claro, sem os descontos, né? Mas você vai ter seus descontos, você vai ficar em torno de quase 4. A lotação escola e semi-integral, aí tem os critérios de lotação. Você vai a 6.500 bruto, tá? Se você for para uma semi-integral e se você for para uma escola técnica ou integral, que são muitas escolas viraram integral. A minha escola virou integral agora em 2022, mais outras 2 aqui na minha regional, mas foram inúmeras escolas que viraram integrais, semi-integrais, EREMs de fundamental e médio, EREM de fundamental, muitas escolas ampliaram. Então, a chance de você cair numa escola que está na realidade de 6.500 bruto, ou numa escola de 7.007 bruto também, para não dizer que a gente está vendendo ilusão aqui, é bem grande, tá certo? Tá? E aí, olha aí, meu amigo, olha aí, você pode lutar pela sua vaga específica. E aí você vai ganhar 2.357, que é o que já paga. Esse valor aqui eu já recebo por ser membro lotado em escola integral. Isso é uma valorização para a carreira, ele arruma a tua vida naquele lugar, você trabalha com o mesmo aluno o tempo todo, e isso dá, que é a diferença. Tá? Tem um professor que dá aula em 2 redes diferentes e ainda pega uma aulinha particular. Gente, isso aí é uma desgraça para a saúde da pessoa. É claro que a gente vai ganhar o quanto puder. Eu já trabalhei 3 turnos, mas trabalhei assim, esses 2 turnos estaduais, pegava aula de faculdade, curso EAD, depois eu estava entrando em parafuso, eu parei. Mas assim, além de você ter uma estruturação de rede, tá? Você vai ter redes municipais que pagam bem mais do que isso, né? Mas são casos pontuais. Mas aí você tem um ambiente de trabalho que você não vai estar trabalhando com um volume muito grande de pessoas. O cara que é de humanas tem uma quantidade de caderneta absurda. A rede estadual não tem caderneta, é sistema, tá? Essa variação. Então, o professor da área de letras, você tem aquela luta de trabalhar, você tem que trabalhar a parte de gramática, você trabalha a literatura, você trabalha a parte mais linguística, produção textual, enfim, tem a parte de avaliação, de resultado. Então, é muita dinâmica dentro de uma área, e você tendo aquele aluno que você está com ele de manhã e de tarde, você tem como aprofundar o seu trabalho, você tem como ter trabalho de conquista, de evolução. Então, isso impacta também na qualidade de vida do profissional. Você ter a vida arrumada num lugar ali como base e você conseguir se estruturar nesse sentido. Então, no cenário que eu falei lá no início, tá uma coisa que vale, um concurso que vale a pena você investir para dizer, esse aqui eu vou dar um stop em um aqui, caso tenha 2, você escolher um para deixar, talvez até valha a pena você experimentar como se mantém
enfim, valendo, claro, considerando valores, porque tem municípios que pagam muito pouco, pagam menos do que o valor que você vai ganhar de elementos a mais aí, de uma localização, por exemplo. Tá? Então, isso lhe dá um cenário de estruturação de carreira, tá certo? E vamos seguindo aqui, eu botei o valor do analista aqui, que é para outra live, mas o vínculo do analista também vem com um aumento. As inscrições são de 23 a 18/7, atenção tem vários cenários em que você pode requerer a isenção, né, não pagar, é 130, então é bem útil você conseguir não pagar esses 130 e ainda entrar, né, na rede estadual aí de graça, tendo investimento só na parte de preparação. Então, se tem a condição, uma das condicionalidades, são muitas, eu não vou especificar esse ponto aqui, mas você tem vários cenários em que você pode pleitear essa sua isenção, tá? E vamos aqui para o nosso pentatlo. O pentatlo, que era a modalidade olímpica mais tradicional, e que eu fiz essa analogia para falar para vocês como que essa prova é de fato um pentatlo, é um negócio absurdo, né? Apesar de ter quatro eixos aqui, né? Três, são 4 etapas, mas a prova objetiva, conhecimentos gerais, objetiva, conhecimentos específicos, prova discursiva e avaliação de títulos. Eu incluí nesse pentatlo o dia da prova, que tem toda uma natureza específica aí para vocês enfrentarem. Bom, conhecimentos gerais são 50 questões, mínimo ponto de corte, mínimo de 10 pontos. Lembrando o critério de pontuação da Sebrasp, o famosíssimo 1 para 1, né? Você errou, perde um ponto, daqui acertou. Ah, injusto, professor. Pois é, a vida não é justa, não, a Sebrasp muito menos. Então, há toda uma fundamentação científica, e eu digo a você, dentro do objetivo a que se propõe, uma banca de altíssimo nível de exigência e para concursos de alta concorrência, essa estratégia dela é muito inteligente e que favorece o concurseiro bem preparado. Agora, no dia, você não pode estar tremendo na base para escolher, você tem que estar no dia com estratégia montada para esta realidade. Você tem que fazer simulado pensando nesta realidade, senão aí sim você vai ter prejuízo. Eu vou até tirar aqui para falar mais cara a cara com vocês. Eu vou seguindo aqui pela guia do computador de uma das minhas telas. Pronto. Então veja, se você tem aqui conhecimentos gerais, você tem 50 questões, tá? Aqui nas 50 questões você vai ter uma subdivisão em 1, 2, 3, 4 blocos de conhecimento, ou até 5, se você considerar que nesse uso de tecnologia na educação e informática básica, você tem 2 coisas diferentes, como eu dividi aqui na minha análise do edital. Eu vou estar mandando no grupo de vocês a separação em bloco de conteúdo, como o nosso curso vai trabalhar com vocês essa questão dos pontos do edital, e a gente vai começar a chamar pelo nome, o bloco 1, bloco 2, esse módulo aqui vai dar conta do bloco tal, para vocês se situarem, porque concurso, você pega o edital, você não vai seguir ali ponto a ponto como um roteiro, porque tem coisas ali que estão falando de um mesmo bloco, de um mesmo universo de conhecimento. O concurso da área de língua portuguesa mesmo é meio sacanagem, né? Eles botam lá, quando você vai olhar, você tem o que você tem que estudar de língua portuguesa, a educação básica toda. Então, a manha de quem é da área, de quem trabalha com concurso há bastante tempo, é saber o que é que pesa mais, o que é que eles priorizam, o que é que a banca prioriza. Então, o jeito da Sebrasp, perdão, né, foi um anacronismo, o jeito da Sebrasp avaliar a língua portuguesa. E é interessante, o negócio é bem feito. Ele coloca um texto ali estruturado e dentro daquele texto eles vão pegar a questão gramatical, aquela questão, a pergunta mais em cima da regra da gramática, ele vai pegar
a relação de sentido, ele vai pegar a questão que é mais semântica, ele vai pegar a questão que é mais de análise de opinião, que é mais uma questão de linguística. Então, a ideia, tá? E o presidente da Sebrasp, ele fala nisso, numa das entrevistas que eu assisti. O candidato que a Sebrasp quer, tá, aprovado, que ele prioriza, o perfil que aprova, quando está sendo elaborado, ela está pensando de profissional, é um profissional que tenha um juízo analítico afiado. Então, eles têm uma questão com a elaboração das questões, que um detalhe, né? Para quem é da área de letras, vai ter uma vantagem competitiva aí, tanto na parte da redação, quanto na parte da análise do texto. Porque você vai ter que ter um olhar acurado ali, que às vezes ele pega uma palavra, ele bota algo que parece sinônimo, bota uma palavra mais esquisita, que é uma coisa normal, mas eles têm uma estratégia de mudar a nuance ali do texto e fazer a questão ficar errada, mas de forma muito sutil, e mexendo com recursos linguísticos, mexendo com linguagem, né? Então, isso é importante, porque a questão às vezes vem sequinha ali, um textinho pequenininho, verdadeiro, falso, e tem uma pegadinha ali que é de nível de linguagem, tá? Então ela mexe muito com linguagem, com capacidade de leitura, com domínio. Então quem tiver velocidade de leitura, tá? O professor Gerson Aragão, que é um dos professores que a gente cita no nosso curso como especialista em CESP, Sebrasp, né? CESP, né, do tempo para cá, e ele fala muito disso. O nível de leitura do concurseiro, do candidato, é muito importante para enfrentar essa banca, porque você ganha velocidade e ela faz de um jeito que em poucas questões você vai acertar com aquela confiança de 100%. Assim, essa aqui eu acertei. Ela não te dá essa grande confiança, tá? Mas você tem que jogar com a capacidade de perceber a questão que vale a pena marcar e a que não vale a pena marcar, e ele tem um trabalho estatístico de você escolher como lidar com isso no dia da prova, o que é fundamental. Então, fechando aqui a parte de conhecimentos gerais, são 50 questões divididas entre língua portuguesa, que eu mencionei como que cai, noções de direito administrativo, a gente tem um pacote de videoaulas e de apostilas de direito administrativo no pacote do nosso curso de professor. Então, a gente não dá aula de direito administrativo, mas tem gente top com material ajustado para um concurso de nível de Tribunal de Justiça para dar aula para vocês disso, tá? A gente está estruturando o material de links que fique mais fácil para vocês encontrarem, mas esse material já está no drive de vocês. Legislação. A parte de legislação, a gente colocou na previsão como bloco pedagógico, mas ela vai cair aqui. Então, a parte de legislação a gente trata no programa dentro do pacote das nossas ações, pelo menos no início do curso, e a gente acertou quase tudo que a gente projetou que ia cair, tá? E estamos dando conta disso aí para vocês terem uma base muito decisiva. Legislação é especialidade da Sebrasp, tá? Eles fazem muito concurso jurídico, tá? Eles têm muita expertise nisso e, segundo o professor Gerson Aragão, o jeito que cai a lei, ele fez um estudo estatístico dessas provas, eles trabalham muito com a lei seca. Ele pega ali o critério específico da lei. Se você não entendeu de fato o conceito do jeito que está lá na letra da lei, você acaba errando a questão. Então é preciso ter esse conhecimento global e ter um detalhe ali mais sintético de como funciona, se estrutura a lei, dos artigos principais para poder mandar bem nessa área. E uso de tecnologia, você vai ter esse uso de tecnologia na educação, o uso didático, que é essa parte de ferramenta Google e tal, e a parte de informática básica, que é sistema Windows, internet e editor de texto e tal. Também, tá, no nosso pacote de curso tem a videoaulas de informática e material para isso também, que a gente não se habilita a dar aula. Já sobre o uso de tecnologia aplicada à educação, tá? Para a vossa alegria, eu sou especialista nisso.
tá? Eu venho trabalhando com isso há bastante tempo e posso até dizer, sem falsa modéstia, que eu sou um pioneiro nisso aqui na nossa rede, de implementar ferramentas Google. A minha escola, né, minha escola como senso de pertencimento, né, não de propriedade, em 2020, durante a pandemia, nós conseguimos, eu fui correr atrás de estudar a ferramenta G Suite, que hoje é o Workspace, que é a ferramenta Google para a educação. Eu consegui fazer um convênio com a Google e a nossa escola tem o sistema Google for Education, era o nome à época, hoje é Google Workspace Education, e nosso aluno tem acesso a essas ferramentas que depois a rede estadual veio implementar para toda a rede, mas nós temos o nosso domínio, o nosso servidor direitinho, bem estruturado, para que essa ferramenta seja algo perene em nosso trabalho. Então, eu entendo como funcionam as ferramentas, o que fazem, e também vai ter aula para vocês especificando o que é isso. Eu paguei curso na época para estudar e implementar isso, então vocês vão ter um conhecimento teórico e também prático de como isso funciona e ter margem, porque você vai que cai 5 questõezinhas dessa, podem ser as questões decisivas aí para o teu sucesso. Específicos, 70 questões. Gente, esse bloco aqui, olha, de 120 questões, vai ser o bloco mais decisivo do concurso, tá? Com a margem de erro mínima de 36 pontos no geral, tá? São 30% das questões objetivas. No caso da específica, 21 pontos. Eita, deu sono agora. Os 21 pontos, aliás, os específicos, muda também o cenário que a gente tinha de prova para professor. Quem estava acostumado a fazer uma prova de professor, a gente lançou um conteúdo lá em dezembro, que era o Destravando Pedagógicas 1, que era o módulo metodológico. Muita gente não entendeu o formato, muitos colegas perguntaram, mas por que só pedagógico? Porque vai cair as questões de pedagogia e no concurso vai ter a minha área específica, português, um monte de outra coisa, então assim eu não vou comprar um curso, né, o povo pensando pequeno, né, só pensando nisso. Mas a ideia nossa já era tratar de metodologia de aprendizagem e do componente pedagógico que, na nossa visão, resolveria aí mais que 1/3 do concurso. Só que agora a nossa proposta cobre quase que 90%, não tudo com aula, mas também com material do curso. A gente não tem material específico para o módulo Sebrasp, mas de material vocês vão ter material só não vai ter da parte específica tua, né? No caso, material formativo para quem é de letras, quem é de artes. Aí o próprio candidato vai coletar pela área de formação dele, tá certo? Mas o resto a gente vai ter, do que não tiver aula, vai ter material, videoaula e texto para vocês utilizarem. Então amplia. Mas por que eu estou falando isso? Porque a prova da Sebrasp, ela mistura, ela bota pedagógico em tudo. Se você pega o concurso mais recente de Alagoas, aqui mais próximo, né? Ele coloca as questões que são específicas da tua área, vai cair muita didática da linguagem, que é o caso aí da língua portuguesa, didática da geografia, para quem é geografia. Os autores mais pesados aí da tua área, linkando aí com o BNCC, linkando com o currículo de Pernambuco, no caso da nossa prova aqui, linkando com pedagogia das competências. Então, hoje, nesse cenário do edital que saiu, a bagagem do pedagógico vai ser muito decisiva para ter o sucesso no teu concurso, muito decisiva mesmo. Até o componente geral da chamada atualidade. Vamos lá, o que é atualidade em educação? O que é que teve de mudança em educação que teve mais impacto? É componente pedagógico. Você vai pegar a reforma do ensino médio, você vai pegar a dinâmica de itinerários formativos, de pedagogia voltado para a construção de competências e habilidades. Você vai pegar a necessidade brutal de inovação tecnológica diante dos desafios da pandemia, do pós-pandemia, o multiletramento, o multiplataforma e tudo isso. Então, vai cair bastante esse componente e a Sebrasp tem essa malícia, ele mistura uma coisa com a outra. O componente pedagógico, que é o cerne do nosso curso, se você dividir no meio aqui, dá 35 questões, mas você não sabe quanto vai cair.
Tanto o conteúdo específico teu vai puxar pelo viés do pedagógico, da tua área de formação, quanto a área que é a geral de todo mundo, que deve saber sobre didática, avaliação, tendência, tendências pedagógicas, enfim, toda essa ferramentaria didática que você precisa ter. E aí, prova discursiva. Eita, prova discursiva que está fazendo o terror de muita gente. O pessoal que é das letras está com um ponto aí a mais na competição, e o pessoal que é das licenciaturas, mas que tem uma habilidade com a produção textual. Precisa fazer as pazes quem não faz, para ter um texto ali estruturado, com início, meio e fim, com a proposta de raciocínio dentro da atualidade que seja proposta, para você pontuar bem. Mas, contudo, todavia, você, para chegar lá, vai passar por um filtro, meu querido, minha querida professor aqui da nossa comunidade Destravando. Essa é uma notícia que você pode configurar como boa ou como ruim. Eu costumo ver isso como animador. Por quê? A maioria das pessoas não vão entender o tamanho desse filtro. Mas é o seguinte, você vai ter o edital. Para um determinado lugar tem 2 vagas. Uma para ampla concorrência, outra para portador de necessidade especial. Tá? Aliás, é o CTD que usa a sigla. E aí, só vão ser corrigidas 10 provas discursivas. E o que é que acontece, Ítalo, com quem não tiver a prova corrigida? Quem não tiver a prova corrigida é eliminado. Simples assim. Simples assim. Tá? Se não tiver o candidato CTD, então tem uma quantidade de vagas ali, e o candidato portador de necessidade especial, ele não. Cadê? Ele não tem a quantidade suficiente, eles vão. Aqui, ó. Declarado pessoas de deficiência aprovado nas provas objetivas seja inferior ao quantitativo estabelecido no subitem 9.71, tá? E aí você vai pegar o critério da avaliação prova discursiva, página 19, 9.7.1 e segue. Aí você vai ver no 9.7.2 o ponto aqui que deixa claro que eles não têm interesse em fazer cadastro de reserva, aquele listão de pessoas com notas menores que têm a esperança de serem chamadas depois. Não vai ter, gente. Então, ou a gente entra nesse concurso para ser pelo menos top 10, ou tá fora. Você tem que estar no top 10, no lugar que você disputar uma vaga, e aí é plausível, gente. É pior para um lugar que é metrópole, porque você vai pegar um lugar grande, feito um polo como Caruaru e tal, e você vai ter 30 provas corrigidas, dependendo da área. Então, é um negócio bem seletivo. Se você vai disputar uma vaga e não tiver bagagem para ser top 10, no lugar que você estiver disputando uma vaga, ou numa correlação de estar entre os 10 de tantos alunos, de 500, sei lá, infelizmente você não vai competir. E por isso é fundamental. Eu aposto com vocês, nesse domingo, nem todos os nossos alunos estão aqui, acompanhando em tempo real essa live. Imagina do pessoal que está querendo fazer o concurso, do pessoal que está triste porque é a Sebrae. Meu amigo, a tristeza do pessoal é a sua alegria que está aqui com a gente. Sabendo disso, tendo clareza do nível de exigência dessa banca, tendo clareza dos pontos de filtro de eliminação. E é por isso que eu falei, o pentátulo. O cara que vai disputar a prova lá do pentátulo, não adianta ele só nadar, não adianta ele só correr bem, não adianta a prova do tiro, né, que é o pentátulo moderno. Não adianta ele fazer nada especificamente muito bom. Não adianta ele ser um bom conteudista da área dele e ele não entender de pedagógico, ele vai rodar. Vai rodar. Então, na prova discursiva, aquela coisa clássica, eu sou de matemática, eu não preciso me preocupar com linguagem. Aí eu sou de física, eu não preciso trabalhar com texto. Vai precisar, meu amigo. Faça as pazes aí, porque se você se preparar para a altura, a prova discursiva é a prova que vai virar o jogo. É a prova que você vai entrar na concorrência valendo. E veja que maravilha de prova é essa para quem vai estar bem preparado.
Veja que maravilha, é o quê? Você vai ter aqui 120 questões, das quais você tem que acertar pelo menos, aliás, não é acertar, tá? Com Sebrasp não é acertar, é pontuar. Tem que sobrar 36 pontos seus ali, no mínimo. É claro que para você concorrer, você vai ter que ter mais, mas digamos que ali você escapa com a cota mínima. Você tem 30 pontos para disputar ainda com a prova discursiva. Você tem 30 pontos em disputa, isso é muito massa. E aí você vê, mas a prova de título. Gente, essa prova, ela pode fazer com que alguém recém-formado, recém-graduado, ele chegue e bote no bolso gente com mestrado, gente com especialização, gente com 10, 15, 20 anos de educação. Porque a Sebrasp quer saber de mérito, de capacidade intelectual comprovada, tanto na compreensão das questões, tanto na estratégia de prova, quanto na tua capacidade de produzir, formular um texto, argumentar. E aí você tem gente, bate o desespero. Ô, Ítalo, como é que eu vou fazer para me preparar para a prova discursiva? Primeiro, a prova discursiva é um componente que é público, gente, está disponível na internet. Eu peguei até um modelo aqui para mostrar para vocês e tal, mas eu vou mandar no grupo, tá? Até para vocês terem essa responsabilidade de ir acompanhando e ter essa interação com a gente. Não é nem responsabilidade, é ter essa interação, tá? E aí tá lá, o critério de avaliação está específico, é uma estrutura de proposta de redação que é menos complicada que a do Enem, por exemplo. Bem menos. Então, se você se preparar para algo semelhante ao Enem, você vai estar acima do nível que a banca vai demandar de você. Valem 30 pontos. Então, você consegue passar ali, está entre os 10 que corrigiram, dando esse exemplo menor, de de 10 pessoas com a prova corrigida para disputar 2 vagas. Você pode ser o último desse top 10 e você passar em primeiro com o resultado da soma da sua prova discursiva mais a sua prova de título. E o detalhe, a prova de título, eu achei que foi feita uma justiça histórica. Eu sempre fui incomodado com um peso muito grande. Quando eu entrei na rede estadual como analista, o peso de quem tem um título era muito grande, era 20%. Eu fiz mais de 90% da minha prova, se eu não me engano foi 92%. O primeiro colocado da minha prova, eu não gosto de falar disso não, mas aqui tem que falar, né? Para dizer quem é esse que está falando, quem é esse camarada aí, lá dos Cafundó, né? Lá de Gameleira. Pois é, eu fui primeiro colocado na prova. Quando botou especialização, eu perdi 20% da minha nota. E por que eu não tinha especialização? Veja qual o detalhe. Eu estava fazendo especialização na Federal de Pernambuco, porque eu queria fazer uma pós muito boa, a melhor que eu pudesse. Então, a gente fez uma pós que era de 15 meses. Então, a gente não tinha tempo hábil de adiantar a cadeira e tal, e prestar o concurso e estar com a documentação toda prontinha. Uma colega que entrou 6 meses antes conseguiu acelerar e terminar a tempo. A gente não. Então, a pessoa que fez aquelas especializações, que vê anúncio hoje, eu fico arretado quando eu vejo 3 especializações por R$ 69. Rapaz, é mesmo que me dá um murro, porque eu passei ali um perrengue, porque eu saí de primeiro, fui para quinto de 7 vagas. Tá? E alguns colegas meus muito capacitados que fizeram acima de 80% e acabaram ficando de fora por esse critério, que alguém que tinha 60, passou ali no rabo da gata, como diz aqui, né? Passou ali no finalzinho, no limite do ponto de corte, mais uma especialização, ele subiu 20% a sua nota. É injusto. E a Sebrasp não tem boquinha com essa situação. O máximo que você ganha é de 10 pontos. Veja só que delícia. 10 pontos é se for doutor, tá certo? Então ninguém também vai poder vir com seu doutorado concluído e dar uma carteirada para ganhar muito ponto em cima de você, não. Vai não, viu, filho? Não vai. Sinto muito dizer. Quem passar é porque vai ter uma preparação adicional. Você vê o diploma de pós-graduação, nível doutorado. Sabe quantos pontos, meu querido? 2,40. 2,40. 2 acertos e um quebrado, tá? 2 acertos e um quebrado.
Nível de mestrado, olha aí meu nível, 1,60, um acerto e um pouquinho. Um acerto e um chute na trave, né? Que não existe. Certificado de pós-graduação, nível especialização. Ele tem aqui 1,20, no caso de você ter mais um. Quem tem mais de uma especialização conta. Legal, tá? Eu fiz 3 especializações, mas nunca me serviu de nada ter mais de uma. Nunca ganhei R$ 1 a mais. Geralmente você só ganha por uma. Mas aí a preparação do coisa é uma bagagem que você leva, né? Formativa. Mas aqui foi feita justiça quem tem mais de uma especialização. É o caso do nosso colega que está assistindo, né? Você mencionou aí. E exercício 0,60 por ano completo, sem sobreposição de tempo. Então, você chega desses 10 pontos, 4,80 é de experiência. Então, quem está trabalhando já há um tempo, ele vai ganhar 4,80 e ele vai disputar 30 pontos da tua prova. Você vai disputar na prova discursiva. Então, veja que beleza, que beleza. Agora, tua prova discursiva só vai ser, você vai fazer no dia, como no Enem. Aliás, pior do que o Enem, que o Enem tem 2 dias, né? Você vai fazer 120 questões, mais a prova discursiva tem lá até 30 linhas para você fazer um texto dissertativo acerca de um tema de atualidade que você vai descobrir na hora, surpresinha. E aí você só vai ter corrigida essa sua prova. Não é pela cota mínima. Você escapa de ser eliminado se você tiver mais, pelo menos 36 pontos geral da prova objetiva. Mas você só vai ter a prova discursiva corrigida se você tiver entre os candidatos que vão estar lá no edital. E aí, gente, a escolha, eu posso aí, se vocês quiserem, eu posso gravar uma aula ou até fazer, colocar como ponto, pronto, melhor, para chamar o pessoal a participar. Promessa aí, a equipe do Coisa faz esse corte. Na próxima mentoria, eu vou colocar um ponto específico sobre como escolher o lugar que lhe dá mais margem de sucesso. É claro que o candidato bem preparado, ele vai disputar bem em qualquer lugar, mas existem lugares que dão uma margem melhor para você. Tá? Eu tenho um conhecido meu que ele fez o seguinte: eu quero entrar na rede estadual de todo jeito, no concurso agora 2015 da FGV. Então ele colocou para um lugar bem longínquo lá, para uma escola que ele olhou quais as escolas que tinham ali, né? Ele colocou para uma área que foi trabalhar numa escola que trabalhava em tribo indígena. Ele se mudou para o lugar, no edital não tinha especificando, salvo engano, a questão de tempo para poder fazer a transferência. Todo ano, em novembro, o governo do estado abre edital de remoção. Então, você pode botar para a fronteira, para os confins de Pernambuco, tá? É claro que é polo, viu? Você não pega uma cidade só, não. Você pega dentro de um agré, tem uma quantidade de polos que vão ter uma quantidade variável aí de cidades. Cidades maiores, você vai ter um polo menor em quantidade de cidades, né? Mas você pode colocar para o interiorzinho lá a exigência da Sebrasp, até nisso ela amarrou, né? Você só pode sair da cidade que for lotado 3 anos depois, quando acabar o probatório. Mas vale a pena para ganhar 7 mil, hein? Se você cair no cenário de 7 mil, vale a pena. Você vai, se muda, passa a semana lá e depois de 3 anos você pode voltar para o seu lugar. E aí, no cenário que, na escola que tiver um contratado para a vaga que é da tua área, você pode pleitear a sua remoção e a vaga vai ser sua, tendo a disponibilidade de um contratado ocupando uma vaga que é da tua área de conhecimento, tá certo? Esse contratado não perde o emprego, ele vai ser remanejado para um lugar que tenha necessidade, tá? É porque é uma pergunta que sempre o pessoal faz. E aí, é disso que se trata, gente. Tá? Eu já falei aqui, prova de título, pronto. Completando o nosso pentátulo, vai ter o dia da prova. O dia da prova. Lembrando, a analogia aqui para ficar firme na cabeça de vocês. Não adianta ir muito bem em nenhum ponto específico e perder no geral. Não adianta fazer uma prova também objetiva, que você gasta a sua energia toda para conseguir ter os pontos de ir para a segunda etapa e fazer uma prova discursiva
fuleiragem aí. Eu estou falando para a maioria de Pernambuco, né? Fazer uma prova fuleiragem ali na prova discursiva, porque você está jogando fora a maior parte, tá? O bloco que tem a maior parte de chance de virada. Você pode sair em último da tua lista e ir lá para as vagas com a tua prova discursiva. Tá certo? Então, é preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter gestão de tempo, é preciso ter características, é preciso ter análise do conteúdo. Por exemplo, uma coisa que a neurociência fundamenta. Antes de fazer a prova, folhei a prova todinha. Pá, 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 pá. Sabe um detalhe que a maioria não sabe? Tá? Eu estudei isso para dar aula para vocês. A capacidade de receber informação do cérebro, da nossa visão, é mais rápida que a nossa capacidade de processamento. Então, a gente passou ali, a gente já teve uma visão inicial, a gente já captou um conhecimento prévio do cenário de prova, de como ela se apresenta. Se você passa 5 minutos analisando como a prova está distribuída, você vai ter uma serenidade para enfrentar a prova dentro de uma estratégia que você vai se preparar antes para saber o que fazer na hora, tá? Dentro do cenário da hora, dentro da tua característica, e você vai fazer essa estruturação, tá? E é isso que precisa ter. Se a pessoa estuda como fosse para qualquer outro concurso e chega lá no dia, ele mete a cara como se ele estivesse lendo um romance, pega da primeira questão, pula para outra e depois pula direto para o gabarito, olha, me desculpa, vai se lascar. Porque você pode correr o risco, e é um risco factual, de você, se você acertar metade e errar outra metade, você fica, sabe com quantos pontos? Com zero. Com zero. Se você acerta 60 e erra as outras 60, você consegue ficar com zero. Então, tive colegas que fizeram de Alagoas e eu fiquei com tão pouquinho ponto porque você não jogou o jogo da Sebrasp, você jogou o jogo de outras bancas. Na Sebrasp, você tem que avaliar se há questões que vale a pena deixar em branco, porque você não vai ganhar, mas também não vai perder. Tem um método estatístico que é um ouro, é uma coisa preciosíssima, que está aí no nosso pacote, no módulo Quebrando a Banca, que é um trabalho do professor Gerson Aragão, que fez um estudo estatístico, ele já foi aprovado em várias provas da Sebrasp, dessas de jurídico, de alto nível de concorrência, digo alto nível, que além de ser difícil a prova, como é esta, é uma prova nacional que vai disputar com gente que vem lidando em concurso aí de nível hard. Tá? Daqueles concursos que você, se você errar 4, 5 questões, você já está fora. Tá? E raramente isso acontece na educação. O cara que errou 4, 5 questões e ele tem algum título aí, ele está dentro, muito provavelmente. Tá? Na área jurídica, nesses concursos nacionais, isso acontece. Então, ele tem um método estatístico de lhe dar a opção de fazer. E você tem o tempo junto conosco, com o módulo Quebrando a Banca, que é uma coisa bem exclusiva do nosso formato de curso, de você se preparar para isso, meu amigo. Você pegar uma prova completa, pegar uma tarde, que é uma das coisas que eu proponho como metodologia, e você fazer a situação de uso. Abre uma prova, Sebrasp, e vai fazer ali. Vai fazer ali. Aí você vai pensar a sua gestão de tempo, você vai pensar a sua margem de acerto, você vai aplicar os critérios de desempate ali, os pontos de corte, se você conseguiria nesse cenário, enfim. Tem muita coisa que pode ser feita e que precisa que em outros concursos que você possa ter feito, que eram mais convencionais, você não precisaria ter essa preocupação e que nesse precisa. É questão vital para o seu sucesso você conseguir fazer essas questões, tá certo? Então, a concorrência está chamando aqui. Você precisa ter atenção a esses pontos. Eu já venci os pontos principais aqui, tá? Eu só vou apresentar para vocês a questão de um material que eu faço a dissecação aqui, a separação dos blocos temáticos, para exemplificar o que eu já falei. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui ou pode abrir o microfone e falar, tá certo? E a gente vai. Tiver alguma questão, pode levantar a mãozinha, pode mandar no chat. Eu vou silenciar aqui e projetar o material e a gente vai se falando, tá certo? As demandas, o pessoal que está assistindo offline, a gente pode combinar de você mandar as questões suas
e a gente responder, eu me comprometo a responder no suporte, tá? Ou na próxima mentoria. Junta tudo e a gente coloca na pauta da próxima. Pronto, vou projetar o material aqui. Pronto, me confirma aí se dá para ver aí no chat o material, tá? E eu vou mostrando aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Veja só, o que é essa divisão? Eu dei o exemplo, e até a gente tem um colega aqui de letras, como o edital ele é um campo minado. O edital é algo que você tem que saber ler, pela experiência, para dissecar aquilo ali, separar o que é o joio do trigo, porque eles enchem com informações que às vezes, na verdade, não é um conteúdo, cada ponto um conteúdo. É um bloco de informações que às vezes está numa obra ou em duas obras, no caso aqui da bibliografia pedagógica, ou são campos temáticos, tá certo? E aqui eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que isso importa e sobre como a gente está lidando com isso na programação do nosso curso. E aí, blocos temáticos, a classificação do programa, do pedagógico aqui, do conteúdo específico. É claro que aqui não vai ter o conteúdo da tua área específica, que a gente não tem expertise para as áreas específicas, mas aqui do pedagógico. Pronto, veja só. Esse ponto, o ponto de planejamento, o edital aqui, até nisso eles facilitaram, ele bota o ponto aqui, a derivação, o conteúdo aqui é planejamento e organização do trabalho pedagógico. Tudo isso aqui vai estar no eixo planejamento, dentro do que a gente está habituado a cair em concurso. Então, qual é a manha? É saber o que é que cai disso aqui e ver como cai dentro da Sebrasp. Então, na nossa aula de planejamento, você vai ver o que a gente sabe que cai mais, a gente vai dar referências de questões, a gente precisaria entender, sair o edital para a gente saber como é que isso está caindo aqui. Então, vocês vão ter muito material do módulo que a gente chamou prática pedagógica. Eu já coloquei lá hoje, eu coloquei o material, subi o material, o suporte está preparando, distribuindo para amanhã tá nos dois cursos nossos, todas as apostilas que a gente achou relevante ter ali disponível para vocês. Então, vocês estão com apostila de cursos EAD de universidades federais, de cursos assim de alta qualidade, que tem uns mais profundidade, outros mais didatismo, para lhe dar um olhar panorâmico e você ter essa capacidade de perceber bem esses pontos envolvidos aqui em cada área. Currículo proposto em prática é um ponto aqui que ele se soma lá com a parte do currículo de Pernambuco, mas aqui ele vai estar tratando de concepção de currículo aplicada à prática, tá certo? Então, isso pode cair como derivado de uma questão ou poucas questões da área de currículo, mas é um ponto que vai ser explorado. Então, vocês vão aí estudar teoria de currículo, concepções de currículo e as práticas referentes a cada concepção. Tecnologia da informação e comunicação na educação. Eu destaquei em verde aqui que esse ponto era um dos pontos que a gente estava sob hipótese de que ia cair, tá? Mas estávamos aguardando o edital.
Então, não colocamos aula específica na grade do curso para esse ponto, porque a gente não sabia como que isso ia vir, tá? E aí tá esse ponto, tecnologia e informação, se refere àquela questão que também aparece aqui no caráter do pedagógico e aparece também na questão dos conhecimentos gerais. Então, a tecnologia vai ter um ponto importante aí nesse concurso. Educação para a diversidade, cidadania, educação para os direitos humanos. Esse é um ponto que é bem recentemente ele vem sendo incluído na discussão mundial, tá? Então você vai ter esse debate presente. E aí é importante colocar, gente, autor tem viés, autor tem lado, por assim dizer, lado político, tem viés político. A prova de concurso, ela não tem em si, mas o autor e o referencial escolhido tem. Então, a linguagem, a forma de dizer coisas, a forma de simbolizar, de escolher o que é importante, mais ou menos importante, é uma ação política em si, tá? O Paulo Freire era um dos que mais falava disso, mas os teóricos da linguagem, como o Bakhtin, que fez uma revolução aí na área da linguística, tá? Tem uma contribuição grande nesse sentido, e esse viés é importante saber. Uma coisa que pouca gente sabe, o currículo de Pernambuco, ele adota o viés socio-interacionista ou histórico-cultural, que é a abordagem mais alinhada ao referencial, que a gente estuda na academia, a parte do Vygotsky, dos autores progressistas, Vygotsky, Vallon, o Paulo Freire é um sócio-interacionista também, então é dentro desse segmento. Então, quando você vê aqui, ó, o papel político-pedagógico, função histórico-cultural, está se falando de um campo do conhecimento que a gente entende de quem está se falando. A pessoa que não é da área ou tem pouca experiência com isso, ele não vai entender o que está se falando, tá? Então, ele vai procurar algo pelo nome ali e vai gastar muito tempo procurando algo que atenda à sua demanda. Educação integral a gente acertou, criou um módulo só para isso. Aí, as modalidades, tá? A gente aguardou para ver o que ia ver, para não gravar a aula de algo que eles talvez não caísse. Mas eles colocaram a educação do campo, tá? Eu esqueci de falar lá no início. Eles não colocaram professor para dar aula de educação do campo do ponto de vista de fundamento, mas vocês podem trabalhar também em escolas rurais. Educação de jovens e adultos, educação ambiental e fundamentos legais da educação especial e inclusiva. A gente tem material para tudo isso e vai ter aula reunindo essas modalidades da educação, tá? Educação, sociedade e prática escolar. Então, veja aqui, ó, eu junto esses tópicos, o 10, o 11 e o 14, porque aqui está se falando de tendências pedagógicas, num aspecto mais amplo, a relação entre educação e sociedade, a relação entre concepções de conhecimento, de prática pedagógica e o respaldo, o impacto social. Mais uma vez, essa relação educação-sociedade e prática escolar é uma preocupação socio-interacionista. Então, a prova aponta para esse repertório teórico, tá? E que, inclusive, é a base da minha formação. Meu olhar pedagógico é dentro desse segmento, sem prejuízo para nenhum dos demais, mas é algo que eu me dediquei a estudar com mais afinco durante a jornada pedagógica, e o professor Gleidson Agra também. Aqui, ó, didática e prática histórico-cultural. Aqui está falando de prática pedagógica sócio-interacionista. Quem são os sócio-interacionistas? São os autores que, além da preocupação com a ideia construtiva, né, que a ideia do aprendizado do aluno, que dentro das tendências fica como algo de tendência liberal, o progressismo dentro do referencial teórico, tanto do Libânio quanto o do Saviani e dos demais, que divide como críticas ou não críticas, a diferença é que, além do aspecto do aprendizado didático isolado à escola, há uma crítica social, uma reflexão sobre a vida. Há uma escola que pensa sobre a inserção desse sujeito pensante no processo de transformação da sociedade, do aperfeiçoamento da democracia, de um olhar transformador sobre o seu ambiente e sua comunidade. Essa é a perspectiva que orienta esse viés de prova. Outro bloco de conhecimento aqui, ó, a didática, a formação do professor, relação professor-aluno, compromisso ético do professor, componentes do processo de ensino, tudo isso aqui é didática.
Tá? Então, a gente está colocando para vocês cursos completos de didática, tá? Obras de referência, mas a gente vai dar aula apontando. O que é isso aqui que ele está falando? Esses conceitos aí, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade do conhecimento, isso já entra dentro de um contexto de reforma do ensino médio, que já está explorando, estruturou de forma legal, com impacto de política educacional generalizado, essa visão que antes era uma coisa periférica, porque o livro era todo disciplinar, com uma questão ou outra. Então, isso foi um ciclo. Se você pega o livro, né, quem já está fazendo isso, o professor pode confirmar se já fez essa. Né, provavelmente fez, né, porque já fez o PLD, já chegaram nas escolas os livros do novo ensino médio. Esses livros do novo ensino médio são muito diferentes dos livros que a gente tinha baseado em conhecimento isolado. Então, é muito diferente. A minha colega que é da área de letras, né, a minha professora de língua portuguesa lá, minha colega professora de língua portuguesa da escola, e ela disse, oi, Ítalo, cadê a gramática aqui no livro? Eu disse, ela está aí dentro, mas não está como bloco. Por quê? E aí é onde entra o referencial, meu amigo, tudo contextualizado. O contexto vem primeiro, olha o referencial. Então, a questão, antes de chegar na normatividade da língua, ele parte da vida. Então, ele começa de um contexto, pega uma situação ali didática, ele falando. Cara, é maravilhoso. Para mim, como pedagogo, é fantástico. É claro que tem uma curva de aprendizagem que vai dificultar. Ninguém foi treinado para aprender a lidar com isso. Mas uma vez que você aprender isso, você dá aula em todo canto. Você dá aula show. Que você pega um negócio aí, um tema trivial. Eu tenho um tema de matemática, por exemplo, da parte de eletiva, no livro didático, que ele é de matemática. Então, ele pega uso de água da chuva, aí pega a parte de estatística, de biologia, depois vai para a parte da cultura maker, ele vai fazer um captador de água da chuva para a casa dele, o formato, e tem um projeto, aplica e testa o uso, aí vai mexer com tratamento de água, com capacidade, com medida, com... Que coisa fantástica no livro de matemática! Quando eu estudei, eu terminei em 2002. Era um tal de Álvaro Andrini que tinha os cristais assim na capa, ou o livrinho que eu tinha raiva. O professor fazia assim: eu vou fazer a questão aqui do A. Olha, pega o livro, abre na página tal e vai respondendo as questões do A até tocar. Vê que desaforo. Do A até tocar. E a gente ficava lá fazendo ali até o Z de exercício, tinha 2 páginas explicando o cálculo e o resto quase sem letra, né? Essa coisa de mexer com letra é coisa antiga. Quase não tinha texto. E a gente que se virasse para aprender. Então, é uma mudança muito radical e é nesse cenário que aponta, como eu disse, o pedagógico agora, ele é estritamente, ele não é mais assim, o pedagógico como coisa separada. Ele está inerente ao fazer do educador de qualquer área do conhecimento. Segundo o bloco 20 aqui, avaliação escolar e suas implicações, eu podia colocar ela colada com esse bloco aqui da didática, porque a avaliação é um campo da didática, mas a avaliação ele tem um peso especial dentro da dinâmica da rede estadual. Então, a gente acha que eles vão colocar um peso maior, porque aqui pega a parte de resultado, pega essa questão de avaliação diagnóstica, formativa, somativa, as perspectivas de avaliação, as compreensões práticas sobre isso. Papel político-pedagógico do ensinado a aprender, função, olha, histórico-cultural de novo, concepção de escola, função de escola, escola-comunidade, aí mexe com PPP, aí mexe com gestão democrática, mexe com a compreensão da relação da escola com a comunidade. Gente, isso vai ser uma prova bem engajada dentro deste segmento, tá certo? E aí eu já falei, PPP com concepção, princípios, gravei as 2 aulas agora há pouco, tá? E vocês podem estar aí elaborando, acompanhando desse segmento, políticas públicas para a educação básica, a gente vai incluir isso aqui no módulo gestão, tá? Vai cair aqui também, dentro desse pacote, as políticas públicas de Pernambuco, ele colocou aqui o currículo, a gente não colocou específico o currículo de Pernambuco na nossa previsão de programa, mas vai entrar, e gestão democrática já é um componente que vai estar aqui nesse bloco de gestão. Esses temas aqui todos vão entrar no bloco gestão. Aí tem
Onde ainda não tem aula gravada, já tem material que a gente subiu para vocês aproveitarem e já irem estudando. A parte de conhecimentos gerais, língua portuguesa, como eu disse, tem a língua portuguesa da formação todinha. O que ele vai priorizar e como cai, é preciso analisar as questões de língua portuguesa da Sebrasp, porque eles têm uma estratégia que eu nunca tinha feito um concurso que usasse a estratégia de trabalho com texto que a Sebrasp faz, tá? E acho uma estratégia inteligente, não é aquela prova seca, Caxias, que pede aquele negócio da decoreba, que fica invertendo regrinha, nome de regra, nome de tempo verbal, essas coisas, para te fazer cair nisso, né? Na questão da memória, é uma prova mais de análise mesmo. E aqui a parte de legislação, tá? Já tem o bloco lá, muita coisa já foi gravada desse bloco, e vocês podem ir aproveitando. E para concluir aqui, a parte de noção de direito administrativo, são os princípios, tá? É uma parte. O nosso curso vai contemplar bastante coisa dessa área, é um curso até mais completo que é para uma área de direito, um curso de direito que isso cairia mais profundamente. A parte discursiva, a gente tem um material de redação aplicada a concurso e a parte de informática que eu dividi aqui. Uma parte a gente não considerou, talvez a gente não preparou um módulo específico para isso. A gente achou que a relação de tecnologia iria cair voltada para o didático, mas não vai cair nos dois cenários. Tanto a informática básica, que aí vocês entendam o uso da internet, navegador, sistema Windows e pacote Office, tá? Word, PowerPoint, Excel. E as plataformas Google, que aí ela está dizendo o nome do santo, tá? Para a gente se ligar. Também noções sobre vírus, procedimentos de backup, que são coisas operacionais básicas para o nosso trabalho no dia a dia aí com as ferramentas da tecnologia e que faz parte já da nossa rotina, como eu disse para vocês. Agora, parando a apresentação, a gente deixa para vocês colocarem no chat as contribuições, podem colocar no grupo as considerações, quem vai estar assistindo offline. A gente, na área de membros, tá certo? Pode ir lá comentando e mantendo contato com o nosso suporte. Se tiver alguma dificuldade de acessar, reporta para o suporte, mas aí a gente tem essa bênção da tecnologia. Você pode assistir isso hoje, 5 horas da manhã, ou durante a corrida, ou seja lá quando for, contanto que vocês aproveitem. Tá? A gente se prepara para dar o nosso melhor, que com a interação síncrona é melhor para vocês. Para a gente é mais prático fazer assim, mas o impacto melhor é com a devolutiva de vocês. Então, a gente pôde dialogar com alguns colegas que estavam aqui presentes, né? O Vinícius Fernando, alguns chegaram aqui e não participaram, mas assistiram, e a gente vai podendo dialogar sobre isso, tá certo, gente? Então, no mais, é isso. Eu espero ter atendido o objetivo de vocês, respondido a algumas questões que vocês estavam preocupando e dando uma luz de esperança e de discernimento. Vocês estão bem acompanhados e o nosso curso oferece para vocês uma perspectiva muito boa de potencializar o sucesso e a garantia da vaga para vocês virem ser nossos colegas de rede estadual. No mais, é isso, é o nosso objetivo do Destravando as Pedagógicas, fazer um curso acessível à grande maioria dos docentes, que dê conta do máximo possível da área de impacto do curso e que tenha essa realidade, esse diálogo de chão de escola, fazendo esse misto de tecnologia com o trabalho didático convencional. No mais, é isso, um abração a todos e todas e foi um prazer ter esse momento com vocês e estar com vocês nessa travessia aqui rumo à aprovação.